dia a todos. Eu queria agradecer agora aqui de público todos que vieram. Não sei se dá para falar principalmente os que vieram de mais longe, né? Porque tiveram mais trabalho para chegar aqui, né? Tem o pessoal que veio do Paraná, está aqui desde ontem à noite, tem os de Minas, né? Tem os do norte do estado, né, Giovanni? Saiu de lá com um calorão danado, está morrendo de frio aqui, coitado. Então, é um prazer muito grande ter vocês aqui. Eu vou falar um pouco sobre a gestão do greening. O que é a gestão do greening, né? Vai complementar ou vai reforçar o que o Reinaldo e o Ernesto trouxeram até agora. Na verdade, o que é para ser feito é o que eles falaram, né? Que é o dia a dia, né, do campo. Eu vou falar um pouquinho só para reforçar isso que foi falado com eles, por eles, tá? Já há algum tempo, já faz bastante tempo, a preocupação nossa hoje da citricultura é o greening, né? Eu acho que isso aí é comum a todos, é por isso que está todo mundo aqui. E com o Geconsce a gente vem discutindo bastante o greening e visitando alguns lugares. Inclusive, né, Márcio, visitamos lá no Márcio, e aí, visitando o Márcio, lá na Agroterenas, e visitando outros, mas lá acendeu uma luz desse tema de gestão. Por quê? Numa fazenda, né, num grupo grande, organizado, como lá Agroterenas, eles tinham, né, vocês viram que tinha lugar para melhorar, né, Márcio? Na parte de gestão. E imagina a gente, né? Então, assim, é uma parte. Aí ia visitando outras fazendas menores, vizinha de fazendas ruins, né? Estudo em relação ao greening. O que um está fazendo que o outro não está fazendo? E a gente começou a conversar bastante sobre isso. E uma das razões, tá, do sucesso de um e do insucesso de outro é a gestão do greening. Bom, a bactéria, o nome dela está aí, é a doença que mais afetou a citricultura no mundo. Aonde não chegou. E chegar, tendo psilídeo, vai sofrer o que nós estamos sofrendo. A Flórida está sofrendo, nós estamos sofrendo cada dia mais, né? O que é a gestão? É simples, isso aí é comum, né? Nos cursos de gestão aí. Planejar, organizar, dirigir e monitorar e checar o que foi feito, checar tudo isso. Isso é gestão, né? Todo mundo faz isso de uma forma ou de outra, mais organizada ou não, né? Agora, a gente vive num mundo onde a realidade nem sempre condiz com o ideal que a gente planejou. Isso serve para a vida, para a família e para as fazendas e para o greening, né? A gente precisa pulverizar todo dia o psilídeo. O bicho está chegando todo dia, mas isso é o ideal, mas não é o possível. Então a gente tem que organizar e fazer o máximo do ideal, né? Bom, a gente precisa gerir todos esses recursos. Isso aí faz parte do dia a dia. Só estou fazendo uma introdução. Recursos humanos, o que mais? Os financeiros, os recursos físicos, né? O que fazer, quando fazer, checar o que foi feito, é aquele slide lá de trás, e da forma mais barata possível. Isso está ficando difícil ultimamente, né? Mas a gente precisa fazer algumas coisas, isso aqui é importante. O treinamento, o treinamento constante, de quem? De todos. Dos inspetores, seja de praga ou de plantas doentes, dos tratoristas, fazendas maiores que usam cauda pronta, dos caudistas, né? Tem que treinar todo mundo. E treinar também para identificar greening, para ver praga. Todos os tratoristas precisam desse treinamento. Porque o tratorista, esse sim, ele passa pé por pé. Ele vê a fazenda inteira, mais do que a gente, mais do que qualquer um. Então, eles precisam estar bem treinados, né? E seria interessante, talvez as propriedades maiores tenham isso, bem organizado, outras não, mas esses indicadores, quanto de greening eu tenho por quadra na fazenda, quanto de psilídeo, quantas aplicações eu estou fazendo, e a rotação desses produtos por quadra, por fazenda, isso tem que ser muito bem anotado hoje, porque eu li uma história uma vez da guerra lá em Israel,
contra aqueles países em volta lá, os israelenses viram que, ficaram sabendo que ia ser atacado. Os aviões dormiam ligado, 24 horas, ligado, para se precisasse eles saíam. O trator está desse jeito na fazenda hoje, né? Só troca de tratorista, mas não desliga, porque é direto. Então a gente precisa ter muito bem organizado e anotado essas coisas, tá? O monitoramento deve ser total, para a gente começar a ter, poder fazer índices de desempenho. Que inseticida foi melhor? Por exemplo, bom, falar isso daqui a pouco, mas tem uma fazenda que eu trabalho que os piretróides funcionam muito bem. Mas como é que eu sei isso? É porque checa, tem inspetor bom de praga e tal, né? Se eu não faço isso, não tem como saber. Bom, agora a gestão do greening propriamente dita. Eu preciso controlar o greening, preciso evitar a disseminação da doença e evitar a perda de plantas e a perda de produção. Então esse é o objetivo, certo? Bom, eu separei aqui em 3 fases. O Reinaldo com o Ernesto já falaram disso, então é só uma organização e um reforço do que eles já falaram. Pomar novo e pomar adulto, mas separei também o pré-plantio. Por quê? Eu tenho certeza, nós temos certeza que a gestão do greening começa antes de plantar, tá? Então, se é esse o caso seu, hoje a gente tem algum conhecimento a mais do que 1, 2 anos, 10 anos atrás, certo? Pré-plantio. Bom, vamos treinar a equipe, isso aí vou falar em todas as vezes, treina toda a equipe, precisa ser treinada, tá? É pré-plantio, então eu vou ver a região como é que está de greening. Coleta psilídeo na região inteira, faz um mapeamento se tem plantas de citros ali em volta, né? Já vê se é possível cortar. Vai que tem uma fazenda abandonada ali vizinho e você não consegue que ele saia, que ele arranque. Opa, pode ser que não seja viável plantar aí por enquanto, né? Bom, fazendo essa inspeção, mapeia, porque para frente depois pode ser importante você saber de onde que pode vir mais psilídeo contaminado, e eu vou focar meu maior controle ali naquela área, né? Elimina essas plantas, aí sim, né? Bom, mapeou, conseguiu, vou eliminar. Às vezes é pasto, às vezes é mato, como o Ernesto falou, é mais fácil, mas às vezes não. Às vezes é o bisavô da pessoa que plantou aquele pé de limão ali. E para tirar aquilo lá? Está tirando a pessoa junto. Então, não é tão fácil, não é tão simples em alguns casos, né? Bom, mapeou, fez tudo isso, agora escolher porta-enxerto e variedade. Hoje, a gente tem nitidamente sabe nitidamente que algumas variedades e alguns porta-enxertos são melhores para o greening. Por exemplo, uma laranja tardia é muito melhor a valência do que a natal. Muito melhor o citromelo do que o limão cravo. Então, isso, você vai casar com esse negócio. Então, escolhe bem escolhido. Escolhe um viverista bom. Por quê? Porque se a muda vier ruim, com gomose, com nematóide, hoje é difícil vir na muda, mas gomose pode vir. Você está com um problema a mais ali e que vai causar mais problema com o greening ainda. Bom, vai ter irrigação? Não vai ter? Recomendamos que tenha hoje. Mesmo nas regiões mais frescas do estado, lá, né, Ernesto? Quem falava em fazer irrigação ali na região de Pratânia, de Avaré, de Botucatu? Não, mas hoje faz sentido fazer, né? E se for fertirrigação, o Camilo vai falar um pouco disso, melhor ainda, tem como a gente trabalhar um pouco mais, né, a planta. O preparo do solo, o preparo da área, ela tem que ser perfeita. Não pode economizar não pode, é igual comprar muda, né? É R$1 mais caro, mas o viverista é bom? Compra, vale a pena. O que custa R$1 ao longo de 20 anos? Nada, né? O que custa um esterco ou plantar a Braquiária rusiensis no total dos 20, 30 anos, sei lá quanto tempo vai durar aquele pomar? Não custa nada, então precisa ser feito. É melhor plantar 50 hectares do que plantar 100, mas fazer os 50 bem feito,
Tá? Densidade de plantas, o Marquinhos, né, perguntou isso aqui agora há pouco, a gente estava conversando lá fora, precisa estudar muito bem qual o porta-enxerto, qual a variedade, a densidade certa, né, o espaçamento, e aí, como é pré-plantio, você está fazendo o projeto, o maquinário tem que estar adequado. É pulverização uma vez por semana, não tem como não ser. Né? Então, tem gente que já tem o pomar já, né, planejado, já formado numa outra, vindo de uma outra época, né? Então, às vezes não dá certo, mas se está pensando, né, isso aqui é pré-plantio, então precisa estar tudo adequado. Bom, plantou, né? Então no plantio, o plantio precisa ser muito bem feito também. Eu pus ali até esse item aqui, ó, Nutrimudas, né? Na hora do plantio, já está todo preparado a terra, tá, beleza, mas faz diferença alguns detalhes, né? O Nutrimuda é uma solução nutritiva, ajuda no arranque da planta. Bom, o inspetor de praga ali direto, o pomar tem de 1 a 4 anos mais ou menos, 1 a 5 anos, depende um pouco. É constante, achou uma planta, ela tem que sair imediatamente. E outra, replantar, né? Está na outra aqui. As replantas, está ali, ó. As replantas. É muito difícil trabalhar com replanta, certo? Você tem 2 fazendas dentro de uma área só. Tem uma fazenda com uma planta grande e outra dentro da mesma área com planta pequena. Tem que ter turma separada, gente, não adianta. Tem que cuidar dessas plantas. O mais caro você já fez. Agora é cuidar, né? O MFG, como o Ernesto falou, vai fazer, planejou, faz certo. Faz certo. Não adianta ficar fazendo meia boca e achar que o resultado vai ser o mesmo do vizinho que faz certo. Né? Não adianta. Então faz certinho. É uma vez por mês o tratamento? É uma vez por mês. Não adianta, vou fazer a cada 60 dias, vou... Bom, você pode até fazer, mas não espera o resultado do outro que está fazendo diferente, né? Uma parte importante, visita as áreas vizinhas constantemente. Como o Ernesto também falou do manejo regional, né, que o Fundecitos está batendo em cima, é importante, mesmo que você não consiga fazer um manejo regional tão extenso naquela área grande, mas pelo menos com os vizinhos mais pertos, todo mundo depende disso. Então, acho que hoje precisa sentar junto com o vizinho e falar, eu vou pulverizar tal semana, vamos pulverizar junto? Né? E fazer isso tudo junto. Aqui, esse item aqui, ó, o controle perfeito das doenças e outras doenças e pragas, como nematóide, gomose. Né? A muda já vem boa, beleza, mas pode acontecer de ter algum problema lá. Às vezes é uma área que já foi citros anteriormente, a gente não sabe o que tem naquela, mas pode ter algum problema. Então, esse manejo de gomose, de nematóide, manejo de outras doenças, ele tem que ser perfeito. Ele tem que ser perfeito. Já pomar mais velho, né? Mas aí depois de 1, 2 anos começa a ter problema com leprose. Precisa ser bem feito. Não podemos perder fruta, perder planta para uma leprose. A gente perde para o green, beleza, mas para a leprose não pode, né? Então, esse manejo, essa gestão é tudo isso. O sucesso do green está nesses detalhes que não tem relacionamento com o green também. Tá, e o pomar chegou adulto. De novo, treinamento constante do pessoal. É comum, pelo menos para a maioria, ter uma rotatividade dos funcionários, né? É um tratorista que entra, outro que sai, é inspetor de praga, na hora que ele está ficando bom, vai embora. Treinamento, treinamento. A gente tem feito isso, né, Camilo? Com o Santinho Gravena nas fazendas, leva. O Santinho faz o treinamento. Não deixe de ter os inspetores. Não deixe de ter. A gente precisa saber. É greening. A gente precisa saber. Tem adulto? Deve ter. Aonde que tem mais adulto? Mas está tendo ninfa também? Porque tem produtos para ninfa. E ovo? Se tem ovo, está tendo postura, da onde que está vindo esse desgraçado? Eu preciso estar monitorando, né? Então, esses detalhes de anotar as coisas, não é difícil, mas precisa ter
uma boa vontade muito grande, né? Monitorar as brotações é muito importante, né? Fazer esse mapeamento todo, anotar as fases dos psilídeos, como eu falei, mas anotar também a brotação. Lembra que o Ernesto mostrou, o Reinaldo também mostrou, pomar podado ao lado de pomar não podado. Podou o pomar, você já sabe, aquilo ali vai atrair psilídeo. Então, você tem que estar com isso muito bem mapeado ali e sabendo o que fazer. Vai podar? Hoje precisa podar, os pomares estão estreitos, né? Mas já sabe que daí uns dias vai ter muita brotação e muito psilídeo, né? Os repelentes, eu pus aqui, e pus também nas mudas novas, precisa ser feito. Por que aqui? Porque dependendo da área, esses repelentes são tipo caulim, né? Chapéu e tal, são caros. Beleza, numa planta pequena a gente tem que fazer e fica barato na planta, né? Fica caro na bomba, mas não fica tão caro na planta. Só que num pomar adulto ele vai ficar caro. Entretanto, se num lado da fazenda, numa quadra, 2 quadras, que foi o caso que o Ernesto mostrou, que tinha muita planta de limão-cravo na mata. Talvez ali, naquelas 2, 3 quadras, compensa você fazer um repelente, né? E o custo é mais alto, mas no todo da fazenda não é muito, né? E você protege ali. Se de 40%, não lembro ali, Ernesto, naquelas áreas que tinha quanto de porcentagem, mas se de 50% que você teria de green você consegue 10% a menos, é muita coisa, né? Usando um repelente, né? Bom, eliminar a planta doente é constante. Até quando? Teve uma pergunta, né? Até quando replantar? Eu acho que não dá para falar um ano específico, uma idade específica, porque vai depender um pouco do tamanho da planta. Tem planta que cresce mais rápido, tem lugar que cresce planta mais rápido, você vai lá para a região quente. Uma planta de 2 anos, ela é adulta, é o dobro do tamanho da daqui, né? Então, talvez lá, com 3 anos, 4, já não justifica replantar muito mais, que a planta está grande. Aqui já é diferente, né? Lá na região de Minas, né, João? Cresce mais devagar. Então, dá para replantar até o 8º, até o 9º, até, sei lá, depende de cada caso. O porta-enxerto mais devagar, que cresce menos, né? Menos rápido, então vai depender. E para replanta, tem que ter turma especializada em cuidar de replanta. Eu vou mostrar daqui a pouco. Né? Manter o estande de plantas naquela quadra ou na fazenda é importante demais. Então, replanta, mantenha a produção, tá? Logo aquela planta que se replantou vai começar a produzir e ela vai mantendo a produção da fazenda e tal, né? Bom, controlar, eu já falei, né? Outras doenças têm que ser muito bem controladas, igual leprose, tá? Toda doença vascular, ela atrapalha o green, ela aumenta o green. Então, leprose, que dá aquela mancha e atrapalha o fluxo de seiva, pinta preta que derruba, né? muita fruta, a mosca, furão. Então, isso aí tem que estar muito bem feito, porque isso está mais na mão da gente. O green sai um pouco da mão, né? Aí, bom, volume de cauda, uma briga boa essa aí, né? Uma discussão boa, volume de cauda. Não interessa qual volume de cauda, a planta tem que estar bem coberta. O bicho está lá dentro do pé, vai ter época que o psilídeo está lá no meio, ele tem que pegar ele lá. Então não adianta fazer 30, 40 ml de ml por metro cúbico, que não vai pegar ele lá tão fácil, né? Mas ele tem que ser atingido. E uma coisa que preocupa muito a gente são as misturas de tanque. Lógico, não dá para fazer todos os produtos sozinhos, a gente sabe disso. Mas as misturas de tanque, elas precisam ser muito bem pensadas e muito bem estudadas. Vou mostrar um pouquinho para frente aqui. Manejo regional, né? Talvez fazer um sistema de alerta com seus vizinhos. Aumentou muito o psilídeo aqui na minha fazenda. E você aí? Também? Não, ainda não. Então segura, porque estou mandando para você, né? É assim que vai, né? De lá para cá, daqui para lá, os psilídeos vão, né? Não tem cerca. Então, conversar com os vizinhos. Hoje a gente precisa estar junto. Se não estiver junto, vai morrer abraçadinho, porque um precisa ajudar o outro. Olha lá, esse é o Pikachu. Esse é o Pikachu. É para replanta. Vão 2 funcionários ali, atrás ali, tem 2 pulverizadores costais,
no meio não estava aqui, mas ali vai uma enxada, vai saquinho de produto para veneno para formiga, às vezes um saco de adubo, né? E eles andam fácil pelo meio do pomar, todas as ruas, direto. Nessa fazenda tem 2 Pikachu, Pikachu 1, Pikachu 2, eu não sei porque que puseram esse nome, mas parece Pikachu mesmo, né? Mas assim, qualquer coisa, às vezes é um quadriciclo, às vezes é uma moto, mas precisa ter gente cuidando de replanta, né? Bom, essa é uma ficha, né, idealizada ali pelo Camilo, a gente, para inspeção de psilídeo. Você tem uma ficha de inspeção de psilídeo separada? Eu acho que é importante. É fácil fazer. Mas quem faz uma inspeção de psilídeo bem feita na fazenda? Eu acho que são poucos. E precisa ser feito. Tá? Separando adulto, ninfa e ovo. Por quê? Porque o manejo precisa ser adequado a essas fases. Tá? A gente já tem pouco produto. E se a gente fica jogando às cegas, a gente pode perder algum produto fácil, né? Como já está acontecendo. Né? Aqui de plantas com sintomas. Também, achou uma planta? Mapeia. Aonde que ela está? É mais naquela quadra? É no vizinho? Se é fora da fazenda? Mapeia isso aí. Isso faz diferença depois. Tá? Bom, eu vou passar. Esse aqui foi uma. Eu vou passar aqui, ó. Depois eu volto naquela. Esse slide aqui não é para ler nada, tá? Mas isso aqui é do Iraque. Isso aqui é do Iraque. O Iraque é para evitar resistência aos produtos. No caso nosso aqui, aos inseticidas. Eu separei aqui, e aqui é importante. A rotação de produto, ela precisa ser feita pelo modo de ação do produto, tá? Olha lá, pelo modo de ação, tá certo? Aqui é o modo de ação do produto. Esses números aqui, no Iraque, é o número do modo de ação, tá bom? E aqui, o ingrediente ativo. Bom, o que eu quero dizer com relação a isso? Vou ficar até de frente para lá. Nesse grupo aqui, ó, nesse modo de ação aqui, inibidores de acetilcolinesterase, é o grupo 1, estão carbamatos e organofosforados juntos. Qual que é o produto carbamato que a gente tem na lista para usar? É o dicarzol, certo? Não está usando muita gente porque é caro para caramba, né? Mas está lá. E organofosforado malation, vai, né? Eles estão no mesmo grupo de modo de ação. Não se faz rotação entre eles. Eles estão no mesmo grupo, são como se fosse o mesmo princípio ativo. Tá? Os piretroides são separados, tá? Tá num grupo só deles. Aqui eu peguei só inseticida, mas precisa estudar bem, porque tem outros produtos, como acaricidas, que estão no mesmo grupo, por exemplo, do piretroide. Então, se você fez um acaricida, que é do mesmo grupo, não venha com piretroide depois, porque pode ter um problema. Tá? Olha esse grupo aqui, moduladores competitivos, é bonito, de receptores nicotínicos da acetilcolina. É o grupo 4. Olha os 3 grupos que estão ali: neonicotinoides, sulfoxaflor e butenolidas. Que produtos são esses? Neonicotinoide, um provado, vai. O sulfoxaflor é o Werther, é isso? É o Werther. E a butenolida eu acho que é o Sivanto. Estão no mesmo grupo, não se rotaciona eles. Ele pode ser rotacionado com esse grupo 3 ou o grupo 1, mas não entre eles. Aí vem o outro aqui, o grupo 5, espinosídeas, né? Espinosinas, desculpa, a vermectina. O Vertimec também controla o psilídeo, ele tem um choque sobre o psilídeo, né? Então eu pus ele aqui, porque a gente usa bastante. Piriproxifem é o outro grupo, benzolureia, buprofezin, é cada nome de joia, né? Mas esses aqui, ó, esses 3 grupos aqui, que é o 7, o 15 e o 16, são mais específicos para ninfa. Então, por isso que é importante rotacionar entre eles e saber se tem ninfa, né? O inspetor de praga, ele é cada dia mais importante, né?
E tem, praticamente eu nunca usei esse produto, que é o Azamax, que é uma azadiractina. Mas ele é um outro grupo, e ele dá para fazer uma rotação também. Então, a rotação é dentro do grupo, não do princípio ativo. E a gente não pode confundir. Talvez, né, a gente tenha feito errado. E a gente pode melhorar muito o nosso sistema fazendo certo pelo grupo. Tá? Eu volto aqui, que é esse, até foi a gente que fez lá na Complante, para mostrar principalmente aqui que eu adicionei isso aqui, a formulação. A formulação, ela vai fazer diferença na mistura do tanque. A gente teve outro dia com o GECONS na estação experimental da BASF, nos alertou lá de novo uma palestra boa sobre mistura de tanque, né? Tem a sequência certa da mistura de tanque, essa aqui, ó, tá? Regra geral, do mais difícil para o mais fácil, certo? Então, os pós são mais difíceis que os líquidos, os pós entram primeiro, tá certo? E depois os líquidos, mas dentro de cada pó e líquido, tem os mais fáceis e os mais difíceis, né? Pó molhável, pó solúvel, pó emulsionável, granulado dispersível, que é o WG, e granulado solúvel. Essa é a sequência dos pós. E depois dos líquidos, continua, se for misturar estudo de produto, suspensão concentrada, encapsulada, concentrada em óleo, concentrada emulsionável e concentrado solúvel, né? Então essa é a sequência certa, tá? Primeiro os mais difíceis, depois os mais fáceis para diluir. E aí, a ordem da mistura prática seria isso aqui, ó. 2/3 do tanque com água, aí começa a agitar, tá? A agitação do tanque, põe ele para agitar, só com água. E aí aí isso é um pouco controverso aqui, mas tudo bem. Aí o primeiro produto a ser posto, né? Os condicionadores de água, tá? Agente sequestrante, depende da sua água, tem que conhecer acidificante, tamponante, né? Algum redutor de deriva, anti-espumante, um condicionador de compatibilidade, vai aqui. Aí vem WP, WG, e vem naquela sequência, tá? E aí os demais adjuvantes, foliares e o restante da água. Essa é a sequência certa. Pode ter uma diferença de algum pesquisador aqui ou ali, mas vai ser pouca. É mais ou menos isso aí, tá? Eu pus aqui com o teste da garrafa. Faz um teste. Você vai misturar muito produto na bomba. Outro dia, não sei quem do GECONS mandou uma relação lá. Tinha 17 produtos. Olha que beleza, né? É difícil saber se aquilo lá vai dar tudo certo. Mas se fizer o teste da garrafa, a gente sabe, pelo menos a parte física a gente vê, né? E se der alguma incompatibilidade, não faça, né? Isso aqui é, de novo, a mesma coisa. As incompatibilidades, a fácil de ver é física. Ah, deu grumo, deu espuma, é fácil. Mas e a química? A química, ela atrapalha o produto e a gente não vê tão facilmente. Então, vai ver na prática, né? Fez uma mistura lá com acaricida de leprose e não funcionou. Opa, atrapalhou. Mas tem hora que não é fácil ver isso aí, né? Mas olha, tem como ver se a água é dura, se a água é ácida, né? Qual é o pH da água, isso aí é importante. Então tem as fitinhas, compra e tal, e conheça a sua água. Conhecendo a água, você tem uma noção melhor do que pode acontecer, né? Fazendo tudo certo, eu trouxe esse cara, é do Fábio, né, Fábio? Obrigado por abrir a fazenda sempre para a gente levar alguém lá. Só que eu quero mostrar aqui é isso. Desde 2012, ele está lutando lá com a HLB e fazendo. Foi a última inspeção, né, Fábio, aqui. Mas as produtividades, olha, fez tudo certo. O MFG certinho, tá bom. A fazenda está mantendo produtiva, né? Essa já é mais velha um pouco, tudo bem. Mas essa aqui é mais nova. Também, essa é 3 anos, né? Aqui, ó, de 20, 21, plantio 20, 21. Então, esse, né, Giovanni, esse é o desafio ali, ó. É fazer o pomar sair. Dá para ver algumas diferenças aqui do que eu falei, ó. Variedade de Natal e Valência, ó. Variedade de Natal e Valência, a porcentagem de green. 7, quase 8, indo para 8 na Natal e 2,5 praticamente na Valência. Plantado praticamente junto no mesmo porta-enxerto. Opa, está lado a lado.
Tem diferença. Olha outra diferença boa aqui. Essa pera aqui, ó, pera no citromelo swingo, de 20, e a pera no cravo. É um pouco mais nova. Mas olha a diferença. Apesar de mais nova, a pera no cravo está com 2,5. A pera no swingo está com praticamente 1. Então, tem que escolher certo as variedades, né? Aqui dá para ver bem essa diferença. E, voltando aqui ao que eu falei, mapeado, ó, certinho, quanto que tem acumulado, aonde que está essa quadra de pera aqui? Opa, eu vou, ou a de Natal, vou dar um enfoque especial nessa quadra. O que tem para fazer a mais? Vou fazer nessa quadra, essa compensa, está tendo mais, né? Então a gente precisa saber disso. E, se tudo der errado, você chama o Camilo, que ele faz uma benzedura boa e dá certo, olha lá, ó. Gente, era isso, não tem nada novo, era só para dar uma, né, colaborada com todos aí. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, acho que as perguntas eu deixo para o Ernesto e para o Reinaldo responder, viu? Eu fui lá na Cambuí, aquele dia que teve o evento lá da Fundecitro, eu ia fazer a pergunta e acabei não fazendo. Falaram, deixou de fazer, vai fazer para mim agora? Agora eu vou fazer para você, que você está junto aí, cara. Sobre a murta, é muito preocupante o green na Laranjeira e tal, e até hoje não conseguiu fazer com que as prefeituras cortassem as murtas na cidade. E você anda para a cidade, em cemitério, em qualquer outro lugar, você vê a planta de um lado amarela e ela está com a bactéria. É complicado, né? Bem complicado. É aquilo que eu falei lá no começo. O ideal era não ter, mas o real é que tem. O que a gente vai fazer? Pode tentar, né, mobilizar a prefeitura e tal, mexer com o político, foi o que o Reinaldo falou. Tem todas as variáveis e por cima de todas as pessoas, né? A gente ajuda ou atrapalha o processo. Nesse caso, tem prefeitura que já fez a legislação deles e tirou todas as plantas de murta, outras não. O fato é o seguinte, mesmo que tire todas as plantas de murta, tem as de limão-cravo, de laranja que estão esparramadas aí, que estão mais perto da fazenda ainda, é pior. Então, assim, se a gente não está conseguindo, se eu tiver certeza que no meu raio ali de 5 quilômetros que seja, eu nenhuma planta em quintal, zero. Bom, agora eu vou na prefeitura, né? Mas se eu não tenho essa certeza, o que eu vou fazer? Então é o mundo ideal e o real. O ideal era não ter, né? Infelizmente. Mas assim, tem uma vantagem, a murta, né? Uma vantagem. Ela não é tão facilmente transmissora como é um citrus. Ela é menos para adquirir a bactéria, então tem pelo menos essa, né? Mas é difícil. Depende de política e não é fácil quando mexe com política, né? Parabéns, Hamilton, pelo que falou, acrescentou muito ao que nós tínhamos conversado, né? E realmente eu acho a questão gestão de greening, né? Hoje o produtor ele tem que colocar isso a nível gerencial, vamos dizer assim, né? Tem que colocar realmente como ponto chave, ter uma pessoa realmente, especialmente voltada à gestão do greening. E essa pessoa, ela deve responder, não sei se a própria gerência ou é a própria diretoria, vamos falar assim, de uma empresa. Essa gestão do greening realmente ela é chave, porque entre todas as ações, né, elas têm que ser monitoradas, têm que ser relatadas, né? Então isso é muito importante, porque sem dúvida, né, é a doença que devasta qualquer investimento. Então, se você está colocando um investimento de 10 milhões, 1 milhão, seja o que for, o capital que você tem para investir, né, ele vai ser ameaçado pelo greening, né? Então, todas as ações, né? Hoje, felizmente, o que nós temos de benefício? A economia. A economia está muito favorável à citricultura, né? Agora, independente disso, né, seja ela bem ou mal, vamos falar assim, a gestão do greening ela precisa ser priorizada. E só lembrar que, eu não sei se você comentou, a gente precisa colocar um caçador de psilídeos nos pomares. É o caçador de psilídeos. E esse pessoal acha, Camilo,
Eles acham. Eles acham. Tem um cara que olha o psilídeo e fala, como é que esse cara acha psilídeo? Pelo amor de Deus. Temos que ter esse cara dentro do pomar, né? Porque esse caçador é o que vai nos dizer se está pulverizando, a sua pulverização está funcionando, se está tudo ok, né? E nós, muitas vezes, deixamos, né? Você vê que Deixa aconteceu. pelo calendário, né? O calendário realmente ele judia da gente e leva a gente a muitos erros, né? Mas parabéns, é isso aí, gestão do greening, né? Isso é importante. E assim, eu estou numa posição em que não sou eu que estou gastando o dinheiro ali, né? Mas os produtores aí podem falar melhor. Mas depois que você plantou a laranja, o principal custo até o 3º, 4º ano você já fez. Aí eu acho que não dá para economizar em nada. Agora tem que fazer tudo, né? Parabéns, Hamilton. Bom, eu queria antes, até porque tem bastante técnicos aqui, de repente fazer uma provocação aí a todos, porque a gente fala em porcentagem de green, e eu acho que a gente talvez tenha que pensar em mudar esse termo, que deve ser porcentagem de plantas assintomáticas, porque é possivelmente que nós tenhamos muito mais do que o que a gente está falando, e é óbvio, o Ernesto foi até muito feliz, falar, eu estou fazendo um esforço para tentar levar esse número aí, que é assustador mesmo. Mas a minha pergunta é a seguinte, ali nas ações pós-plantio, ou depois que você não considerou colocar as mudas no mulch, né, de plástico, eu gostaria de saber a sua opinião. E também, agora a gente está vendo, inclusive, nos Estados Unidos, fazer aquela barraquinha lá com a tela, que eu acho também que a gente deveria pensar em considerar isso para esses replantios, né? E o Pikachu é interessante ali. Eu vi lá na fazenda que você trabalha, esse mulching, eu acho muito interessante. Acho que foi até uma falha ali, porque é uma das ações que hoje, pelo preço que a gente diz, né, e vê da laranja, se paga bem, né? Cada vez mais a gente tem problema com mão de obra, então você vai diminuir sua mão de obra, né? Entretanto, esse telado, vamos dizer, esse eu acho que ainda é uma realidade que não é nossa. Só que a nossa citricultura, o Giovanni fala isso, né? A laranja vai valer ouro. E na hora que isso se pagar, vai ser feito, né? Então, assim, outro dia eu vi lá na Califórnia, por exemplo, eles fazem, né? Para não ter polinização. A fruta se paga, né? É um custo alto. Outro dia eu vi uma foto, um filme, da mesma técnica, abraçando lá a tangerina para não ter semente, no Uruguai. Mas a fruta também vale ouro, né? A fruta vale €1, $1 cada fruta. Aqui vai valer, em pouco tempo. Estamos caminhando para isso. E o citricultor vai ganhar muito dinheiro. Só que ele precisa passar por esse, né, por esse inferno. Quem que era que falava? Não lembro quem falava lá na Flórida. Se você está passando pelo inferno, o que você faz? Continua, porque senão você vai sair. Uma hora você sai, né? Não fica parado, faz alguma coisa, né? É melhor continuar, né? Lógico, pensando certo. Mas como a gente não tem uma solução única ainda, a gente precisa adicionar essas. E foi bem lembrado, Luiz. Obrigado. Bom, Luiz, né? Aloísio. Aloísio, eu levantei porque você fez uma pergunta extremamente importante, que está na essência do manejo fisiológico. Depois eu quero comentar um pouquinho mais na minha apresentação, pedi uma licença pela oportunidade. A literatura toda diz o seguinte, que uma planta assintomática, Luísio, ela pode ficar até 6 anos sem mostrar sintomas. Infectada. Eu estou fazendo um trabalho de pós-doutorado, voluntário, em termos de pesquisa com greening, e eu precisava de plantas doentes e sadias, né? E precisava de plantas da mesma idade, então eu ia inoculando com borbulhas contaminadas. Demorou. Foram 4 enxertias para eu conseguir a transmissão, que era considerado um método eficaz de transmissão, perdão, uma borbulha contaminada e passando para uma outra planta. Então, a planta está sempre lutando contra a doença. Então, eu vou fazer mais uma provocação.
Essas plantas estão assintomáticas por muito tempo, por quê? Essa está na essência. Será que eu não posso mantê-la assintomática durante muitos e muitos anos? Se mantiver ela assintomática... Esse é o ponto. Agora, tem plantas que têm uma reação à doença, que ele falou de variedades, queria parabenizar. Tem plantas que têm uma reação à doença de uma forma brutal, que mostra o sintoma da noite para o dia. E tem componentes de imunidade por isso. Por exemplo, uma poncã. Poncã encostou nela, a doença pega, né? E mostra sintoma, que é uma reação forte da planta. Quase que uma reação de imunidade. De imunidade, não de... Autoimune, né? Não é de reação de defesa. Que o problema dessa reação é que prejudica a própria planta, né? Então, às vezes, você faz exame, tem sintomas, você faz o exame do PCR e não acha a bactéria. Você lembra lá em Bebedouro, na Poncã, não aparecia no PCR, lá na estação. Então, tem muita coisa a ser discutida mais e ser estudada mais por isso, né? Sobre o greening. Tem uma época em que as plantas não mostravam sintomas. Quando começou o greening, eu falava, entrou o verão, agora não sumiu. Alguém falava, porque as folhas caíram no chão, você não está vendo e tal. De repente você olhava aquela árvore lindíssima, daqui a pouco ela estava amarela de novo. Então existe toda uma dinâmica na biologia da planta que a gente precisa estudar um pouco a mais. Eu peguei uma linha e felizmente a gente está conseguindo atrasar um pouco, mas eu acho que tem um campo imenso aí de trabalhos para serem feitos nessa área. Obrigado pela pergunta, eu acho que é muito importante. Então, essa daí tem um monte aí que se permanecem assim, né? Impressionante como elas permanecem, às vezes, sem sintomas. Se a gente pudesse lutar para isso, seria uma alternativa, né? Agora, logo no começo, o pessoal tentava identificar a planta assintomática. Não conseguiram até hoje métodos eficazes. Nós passamos 10 anos tentando métodos de diagnóstico rápido para eliminar a doença. E não foi possível até hoje, infelizmente. Um diagnóstico bateu lá, nem PCR. Se tem o PCR, tem que ter sintoma. É dificílimo eliminar essa planta doente. Dificílimo. Obrigado. Acho que você... Obrigado, gente.